que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos pra outro. Caraca, ele cortou a mina. Defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina. Acho um absurdo que o governo de Israel fala. O cara tá vermelho. A raiva que o Vilela tá aqui, cara, impressionante. E será que essa raiva é justificada? A raiva do Vilela, a motivação da raiva dele é justificada? Ou será que ele agiu certo como host, cortando o que a menina tava falando? Vamos entender sobre tudo isso nessa análise retórica. Vem comigo! Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E nós tivemos recentemente um momento polêmico ali nos debates do Inteligência Limitada, onde o host, Vilela, acabou interrompendo e cortando a fala de uma convidada, mas as motivações e o porquê que ele falou aquilo que ele discordou fazem muito sentido, tá certo? Você vai ver nessa análise. E inclusive como que a própria convidada, quando é questionada pelo Vilela, acaba entrando em algumas autocontradições, dizendo que é contra determinadas coisas, mas não consegue condenar aquele grupo que faz aquelas coisas que ela clama ser contra. Enfim, vamos entender tudo isso e muito mais nessa análise retórica de discurso. Vem comigo! Primeiro, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Ó, esse começo dela, galera, muito bacana, tá? Vamos falar sobre forma de se expressar, né? Não, obviamente não sobre posicionamento. Esse começo dela é muito interessante. Ela demarca exatamente quem ela é, da onde ela tá falando, né? Então ela deixa claro, olha, não existem as feministas, a esquerda feminista. Eu falo pela minha leitura, eu sou socialista, eu sou de esquerda em oposição ao Lula, não defendo o Hamas. E aí ela começa a comunicação dela. Então, essa demarcação é muito honesta, tá certo? Pode ser que ela esteja falando, o conteúdo do que ela defenda seja uma baita de uma bobeira e uma coisa perigosa. Mas a forma que ela escolhe abrir isso para fazer essa defesa argumentativa, para começar essa resposta, é uma forma honesta intelectualmente. Ela se apresenta e fala, ó, vamos deixar claro, eu falo por mim, e a minha visão de mundo é essa, eu acredito nisso e sou contra isso, ponto. Agora ela começa a argumentação. Essa demarcação contextual é muito boa, né? Evita uma série de falácias e evita com que as pessoas façam, né? Cometam contra você a falácia do espantalho. Vamos seguir aqui. Oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica... Ah, mas aí é complicado, né? Ela acabou de falar que não existe a esquerda, que ela fala por ela, mas aí ela fala que a extrema-direita faz... meio contraditório, né? Olha, não existe a esquerda, existe eu, que sou uma pessoa de esquerda. Mas a extrema-direita faz uma confusão. Então a generalização para ela não vale, mas ela pode generalizar os oponentes. É meio contraditório, mas vamos lá. As feministas. Não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político... Tá frio aqui, mano, tá frio. Da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Que os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político. Tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar... Tem uma expressão de medo dela aqui, ó. Quanto outros partidos políticos, eu não... Ela dá uma respirada fundo, né? Olha, eu não... Chega até a tremer o lábio dela ali, né? O Vilela tá falando... Aliás, a moça tá dizendo... olha, o Hamas é um partido político. Aí o Vilela fala... Terrorista. Aí ela continua... Não, é um partido político como todos os outros. Aí o Vilela... Terrorista. O Vilela bate nessa tecla. Aí ela faz essa expressão que a gente tá vendo agora, né? Ela inspira fundo, vê que os olhos dela se arregalam, né? Ela inspira fundo, chega até a tremer aqui a ponta do lábio, os cantos da boca se esticam lateralmente, os olhos se arregalam, expressão de medo. Então
Então ela tá com medo de responder essa objeção do Vilela. Olha, essa é uma forma de você interpretar Matar bebê, diante matar do que civil, foi, me parece um partido... diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá? Isso a gente tá falando de Israel. Você vê que a reação dela, ela ficou bem nervosa. Diante do que foi o... Diante do que foi o... Mas eu não quero me... Que várias expressões de medo dela, né? Os olhos arregalados, os cantos dos lábios se esticando pro lado. Então, um certo medo em concordar com o argumento do Vilela. Ela apresenta medo em concordar com o argumento do Vilela que o Hamas seria um partido terrorista. Mas eu não quero me intrometer nisso. Até uma engolida em seco ali, né? Pra poder se energizar, pra poder falar sobre a situação. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. bebê guerra, só civil... condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar... genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar... faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas conduz... é liberado fazer isso? Você acha O que Hamas é um os partido... fins justificam os Eu meios? posso falar? Não, O eu tô Hamas- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô perguntas. então, Vidal. eu tô falando, os fins pode... Aqui é complicado, né? O Vilela... Oi. Pode falar. Por que você acha que ela foge de responder a pergunta diretamente, assim, né? É porque o Vilela tá fazendo uma terrorista? pergunta objetiva, então. né? O Vilela tá fazendo uma pergunta objetiva. O Hamas sim. é terrorista ou não? Sim ou não? E como ela falou assim, vamos falar que ela não... Ela disse, né? Eu não defendo. Não defende nem ataca, vamos dizer. Mas ela poderia responder categoricamente, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Sim, é que assim, a primeira objeção do Vilela, ela é objetiva. O Hamas é terrorista sim ou não? E aí ela fica, pode ser uma forma de ver diante do que Israel fez. Então meio que ela tenta, nesse primeiro momento, ela tenta, parece que criar uma espécie de justificativa para não chamar o Hamas de terrorista de primeira. Caraca, meu microfone tá uma desgraça, galera. Eu preciso resolver isso para ontem, perdão. Porra, vou resolver para ontem. Só que assim, dando um pouco do benefício da dúvida para ela, uma das primeiras falas dela, ela deixa claro que é contra o Hamas. Não é o mesmo que afirmar que o Hamas é terrorista, mas ela fala isso já de início, quer ver? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Que os palestinos são Hamas. Por uma leitura do Pior. feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. Então, ela falou de primeira. Eu sou eu sou de esquerda, socialista, oposição ao Lula, bibibi, bobobó, feminista, não defendo o Hamas. E aí ela começa, claro, não é o mesmo que afirmar que o Hamas é terrorista. Uma coisa é eu falar, não defendo. Mas aí, você acha que é terrorista? Olha, acho que a gente pode conversar, né? E aí acho que é isso que causa no Vilela a irritação. Também. Tipo, Não. bebê Guerra, só civil... condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar... genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização. Agradecendo aí o comentário do Vinícius Oliveira, tá certo? Dizendo que começou a estudar comportamento não verbal, linguagem não verbal. Muito bacana, cara. Show de bola. Sendo você levada entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar... faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas conduz... é liberado fazer isso? Você acha O que Hamas é um os partido... fins justificam os Eu meios? posso falar? Não, O eu tô Hamas- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô perguntas, então, Vidal. eu tô falando, os fins pode justificam fazer os isso e meios? os fins- Não. Os então fins justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? o que fez Agora é eu certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas... Eu entendo a indignação do Vilela. Eu entendo mesmo a indignação dele. Não sei se essa é a forma correta, tá? Acredito que talvez não seja. A forma correta de conduzir o debate. Eu entendo que é um formato mais despojado que o Vilela tem ali, é um formato mais informal. O que ele poderia fazer, acho que para manter até para ser um pouco mais justo com ela, para dar o tempo, mesmo se a pessoa tá falando uma bosta absurda, para dar um pouco mais de tempo de tela para a pessoa, seria ele fazer uma anotação ali, ó, a menina falou sobre Hamas aqui, que é só um partido político, e não, os caras são terroristas, deixa eu anotar. Ele vai lá, toma uma nota daquilo. Ela tem o tempo de fala dela, não sei qual é o tempo, ela vai lá e faz a fala dela inteira. Bababi, bababó, bababi, bababó, ponto. Finalizou. Ô, fulana, antes da gente passar a tréplica agora para os seus oponentes, aqui no debate, eu quero só voltar num ponto, para a gente esclarecer esse ponto, agora que você já falou, que você teve o seu tempo.
Eu quero só esclarecer esse ponto aqui na sua fala. Você falou que Hamas é só um partido político? Como assim é só um partido político? É um partido terrorista, sim ou não? Aí ele ter essa discussão com ela fora do tempo dela de resposta. Por exemplo, eu concordo com o Vilela, tá? Concordo com os pontos do Vilela sobre o que ele tá falando nesse momento do Hamas. Só que o mediador ele não pode interferir, ele não pode entrar e fazer uma interferência completa no raciocínio de quem está participando do debate, entendeu? Logicamente dizendo, a função do mediador é garantir as boas condições do debate. O Vilela interromper assim não me parece que é uma conduta correta, apesar de eu acreditar e concordar com o ponto que ele tem para fazer essa interrupção, tá certo? Eu só acho que ele poderia ter feito ela depois, deixar a menina falar tudo que ela tinha para falar, bate ali, fala tudo bem, a senhorita falou, tal, teve a sua resposta. Antes da gente passar para tréplica, vamos só esclarecer um ponto aqui e aí questioná-la. Mas, enfim. Conduziu uma operação política de 7 de outubro, enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel, tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Ó, eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos para outra. Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina. Acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que não, eu não defendo, mas que isso, Vilela? Estuprar a mulher de Israel faz. Agora você falar que não, eu não defendo. A expressão de medo da menina, cara. Cara, assim, um ponto aqui, tá? Um ponto aqui. Se a gente for entrar no mérito de ver posicionamentos políticos, provavelmente eu e essa mulher devemos ter inúmeras discordâncias. Mas um ponto que eu acho que é digno de reconhecer é o autocontrole dela, cara. Você tá ao vivo ali numa situação onde você é questionado e a sua fala é cortada pelo host do programa, você manter a calma é uma coisa bem difícil, cara. Ela manteve muito bem a calma. Novamente, a motivação do Vilela para fazer essa interrupção é uma motivação totalmente legítima. Não sei se a forma que ele fez foi correta. Ele fez um comentário pontual aqui, né? Quer ver? Peraí. Não é o tema de uma... Ele dá uma justificativa do porquê que ele parou a fala dela, né? Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos para outra. É um absurdo e não é o tema do programa. Não é o tema do debate. Então aqui ele até tem um ponto. Olha, o debate é sobre, sei lá, políticas públicas em prol das mulheres. E aí a pessoa começa a falar sobre Hamas. Eu não sei qual é o teor do debate, tá? O tema do debate, mas enfim, eu tô jogando aqui exemplos hipotéticos. O debate é sobre uma coisa, aí a pessoa começa a falar sobre outra, o host sim tem a possibilidade de intervir e falar, vamos voltar pro assunto principal. É que pode parecer que ele parou e interrompeu mais pela motivação pessoal do que pela motivação das regras do debate. Mas enfim, né, eu entendo e acho que é possível que ele faça essa interrupção sim. Como eu falei, eu acho que seria mais correto fazer depois que ela falou tudo que ela disse, que ela tem a dizer. Até porque, se ele parar depois que ela falou tudo, ela ia ter que se justificar, porque ali, nesse momento, ela tem aquela prerrogativa. Não, Vilela, eu tô só querendo continuar o meu argumento que você me interrompeu. Se ele espera ela falar tudo, ela não pode usar essa carta, entendeu? A senhora já falou tudo, já gastou seu tempo, agora você vai esclarecer esse ponto aqui pra mim. O Hamas é ou não terrorista? Ali eu acho que seria até mais incisivo pro Vilela, né? Pra ele extrair a opinião verdadeira dela, né? Defendo Palestina livre do rio ao mar. Tá falando e... Brutalização de uma... eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos para outra. Eu defendo Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina. Acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que não, eu não defendo, mas que isso, Vilela? Eu não defendo isso de forma alguma. Você falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram para matar soldados, eles não entraram... É importante entender, pessoal, o Vilela, ele tá pegando as falas da moça e jogando de volta. Você disse que foi apenas um ato político em resposta ao que Israel fez. Aí é o que o Vilela tá dizendo, eu tô esclarecendo esse ponto. Como eu disse, a motivação do Vilela é uma motivação totalmente genuína, totalmente legítima, né? Ninguém tá falando que o Vilela tá falando besteira, não. O questionamento é só se, como host de um podcast, seria correto ele interromper no meio da fala.
político gerado por Israel. Não, eles não entraram pra matar soldados, eles não entraram soldado contra soldado. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado de Entraram pra matar soldados, eles não entraram soldado contra soldado. A cara do rapazinho aqui, felizão da vida, né? É isso aí, Vilela, tá do nosso lado, mano. Olha o sorrisão do rapaz. A Vilela comprou o nosso lado. Não sei se a interpretação do sujeito é essa. Eu nem sei quem é esse rapaz, né, na verdade. Mas enfim, é cristão, pelo que eu tô vendo. Tem um filme chamado de Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo. Quem perguntou se é ao vivo mesmo, é ao vivo, não é estreia, não. Nenhum com isso. Então, eu não, é só isso não tenho acordo. Não tenho assim acordo como com o é Hamas. o absurdo que Israel faz. Não tenho acordo com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme, eu duvido, e você não mude de opinião. Claro. Não, ela tá Vilela, que é isso? Ela falou que foi. Que isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha posição? Repete, por O que foi? Repete o que você falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. O Vilela ficou estressado mesmo, cara. Pessoal, deixa eu só explicar um ponto pra vocês aqui, né? Repete o que você falou. Por gentileza. Ó, vamos falar primeiro sobre a postura do Vilela aqui. Essa postura aqui, galera, eu não tô com o bendito do livro aqui. Mas enfim, os alunos nossos quem já participou das nossas mentorias, quem participou do Clube do Livro, né? O nosso livro do mês passado foi O Corpo Fala. E eu coloquei alguns pontos ali, algumas posturas que o livro traz em contexto ofensivo, em contexto de embate ofensivo. Quando eu estou ali tendo uma disputa verbal, um ataque verbal com uma pessoa. Essa postura que o livro chama de postura do predador, né? Como se fosse um predador olhando ali, um leão olhando pela vegetação da savana, né? Então esse olhar por baixo, né? De baixo para cima, te olhando quase por cima dos óculos, remete muito a essa postura do predador, né? Estou aqui, ó, olhando o meu alvo, meu oponente aqui por cima da savana. É uma postura, é uma variação de uma postura ofensiva. É quando eu discordo muito. E na minha cabeça já tá rolando um ataque verbal, né? Obviamente, não é um ataque físico, obviamente, tanto que não acontece nada fisicamente, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é uma postura de ataque, cara. Isso aqui é uma postura totalmente de ataque do Vilela. É uma postura bem ofensiva. E aí tem um outro ponto interessante, ó. Repete o que você falou. O que foi 7 de outubro? As pausas pro Vilela respirar. Repete o que você falou. Que 7 de outubro, as puxadas fundas que ele dá. A alteração cardiorrespiratória. 7 de outubro Fluxo cardiorrespiratório. é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Ele pausa até pra respirar. Você vê que ele tá querendo compensar ali, né? E organizar o organismo dele em relação ao fluxo cardiorrespiratório. Porque quando a gente se emociona e tem uma emoção muito intensa, seja qual for, raiva, tristeza, enfim, o nosso corpo ele se desregula em níveis hormonais. E aí você precisa, o corpo naturalmente precisa de um mecanismo para voltar ao normal, e isso é a homeostase. Por isso quando a gente chora muito, geralmente quando a gente chora, quando a gente é criança, a gente lembra disso, né? A gente chora muito, e depois que a gente já chorou, minutos depois a gente tá lá e a gente faz assim. A gente dá aquela recuperada na oxigenação. Isso aí é a homeostase, né? O corpo ele tenta reequilibrar. Quando você passa por uma emoção muito intensa, o seu corpo ele leva um tempinho para reequilibrar. O que a gente tá vendo o Vilela fazer é exatamente isso. Você, como ele ficou emocionado, né? Ele ficou com raiva mesmo, que ele precisa parar e dar uma respirada funda para continuar falando. Eu nunca vi o Vilela fazer isso, cara. Nunca vi ele ficar pau da vida nesse sentido, né? Bravo nesse sentido. E tem a quebra de contato visual, né? Ele tá aqui com a menina. Aí a hora que ela fala, ele... Além dele parar para respirar, ele corta o contato visual. Ele olha pro outro lado, olha para fora, né? Gente, eu posso terminar de apresentar o meu... Ele ainda fala assim, deixa ela terminar. Ainda fala isso olhando pra cima, sem olhar pra ela. Deixa ela terminar. E aí ele olha pra câmera, ele não olha pra ela. Tipo, ele tá evitando ao máximo. E em comportamento não verbal, quanto mais raiva eu tenho de algo, ou emoções negativas, menos contato eu tenho com aquilo. Né? Então quando eu fico indignado, é muito comum eu olhar pra outro lado. Uma pessoa tá falando uma bobeira tão grande, eu olho para outro lado porque eu não quero mais ter contato com esse estímulo, que é um estímulo negativo para mim, tá certo? É tipo revirar de olhos. Você tá do lado de uma pessoa, ela fala uma bobeira grande, você não quer mais ter acesso com aquilo, você nega o acesso com os seus olhos, né? Dá aquela revirada de olhos. A pessoa tá aqui conversando com você, ela fala uma besteira, você
Você tá negando o acesso visual. Eu não quero mais ter acesso a esse estímulo, pelo amor de Deus. Isso aqui não. Isso aqui é muita bobeira. Então, são pistas que a gente tem aí quando a pessoa discorda e o tanto, né, o nível de intensidade que ela está discordando da gente. Quero apresentar o meu ponto de vista. Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de... lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram lá Mas pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Então era uma festa, numa rave que ia sair atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa há um erro décadas. justifica o outro. Não. Sangue de Jesus tem Ai, poder. meu Deus, que absurdo. Há Um erro décadas. justifica o outro. Não. Pessoal, se Israel liga. faz a mesma coisa há Um erro décadas. justifica o outro. Olha a diferença. Vejam a testa do Vilela, principalmente a região do nariz e próxima aqui das asas do nariz, como tá vermelha, como tá rosada nessa parte aqui, comparado com o começo do... Calma aí. Meu Deus do céu. Com as primeiras falas dele com a menina. Oh, Jesus. Quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando. Como que ele tava mais clarinha a testa do cara, como que ele ficou mais oxigenado nessa parte. Que a gente começa a ficar com mais raiva, é comum a gente ficar com a pele mais avermelhada, né? Principalmente o rosto. A gente tem um aumento de fluxo sanguíneo nessa região. O que ela tema que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou Ela tá 3 vezes. Não, eu falei, não consigo. Faz a mesma coisa há um erro décadas. justifica o outro. Não. E aqui a gente vê uma expressão de mutismo, né? O que é o mutismo? Você vê que ela tá comprimindo a boca com força. O mutismo, pessoal, é quando eu tô tentando me controlar ao máximo, controlar as minhas emoções ao máximo. Eu quero falar algo, mas eu preciso me controlar porque eu não posso também botar tudo que eu penso pra fora, senão vai gerar um problema, então eu acabo tentando me controlar. Surge essas compressões com força, né? Você vê que bastante enrugamento próximo aos lábios, a gente tem ali o mutismo. Sangue de Jesus tem Ai, poder. meu Deus. Sangue de Jesus tem poder, foi boa. Que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e eu não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto que isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. Ela não Me falou, desculpa. gente. Eu tô até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando isso. Olha aí, ninguém solta a mão de ninguém. Eu tô assustada que o Vilela, como host, se meteu num debate, aí já vai pra uma argumentação mais vitimista. Mas sim, tá? Nesse ponto, eu mesmo falei aqui na própria live, né? Falei aqui, enfim, na análise mais cedo, que a forma que o Vilela fez talvez não seja a forma correta, né? De cortar a fala da menina no meio e parar o raciocínio dela. Ele poderia ter falado depois. Mas enfim. Me desculpa, o que ela tá... que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Que é um ato Vocês político. ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala. Vamos falar uma coisa aqui? Pronto. É isso Então aí. você é contra. Então você é contra. Eu tô achando engraçado que esse rapaz aqui, tudo que ele fala, o Vilela tá tão pau da vida que o Vilela já repete na sequência. Ele pega e fala assim, repete o que você falou. Aí o Vilela, repete o que você falou. Aí ele vai lá e fala que você é contra. Aí o Vilela, fala que você é contra. Isso é um outro fenômeno da emoção, né? A raiva, principalmente na raiva, ela é uma das emoções mais sedutoras do mundo, né? Quando a gente tá com raiva, a gente tem uma tendência muito grande a mimicar o comportamento, a imitar o comportamento de outras pessoas. Veja, o rapaz fala, o Vilela já repete na sequência. Fica você matar civis, não sei o quê. Não. Pronto. É isso Então aí. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. O Vilela imitando, fala, eu sou contra. O rapazinho fala que você é contra. O Vilela, fala que você é contra. Aí o rapazinho, vai lá, fala. Aí o Vilela, vai lá, fala. Quando a gente fica muito emocionado, a gente tem uma redução no nosso nível crítico, né? Então, em resumo, a gente passa a racionalizar menos de maneira crítica, tá certo? O que eu acho que acontece com o Vilela nesse momento é esse, ele tá com tanta raiva que o crítico dele cai e ele acaba repetindo ideias e palavras que sejam no mesmo sentido dele, né? Que acabem ele sustentando a raiva que ele tá naquele momento. Por isso que ele imita, né, aquilo que o rapaz fala. Essa, inclusive, é uma estratégia muito utilizada para você criar um rapport, uma persuasão. Você emociona a pessoa e fala palavras para que a pessoa repita, ou repita as palavras da outra pessoa, a técnica de espelhamento. Cara, é doido, parece que você tá enfeitiçando a pessoa, porque você emociona ela, aí a pessoa tá lá emocionada e você fala, então, tá vendo como isso aqui é bom? A pessoa, realmente é bom. Tá vendo como que você agora quer fazer isso aqui? Eu quero fazer isso. Então pode ser usado num contexto de persuasão, mas aqui a gente tá vendo um exemplo natural, né? O rapaz não tá tentando persuadir o Vilela, acho eu.
Mas o Vilela tá copiando e reproduzindo exatamente as falas do rapaz nesse momento, porque ele, Vilela, está emocionado, muito emocionado. Mas aqui... Não é contra, gente. Eu sou contra o que Israel faz. Evidente. Não, é só isso. Eu sou contra o Hamas, eu Microfone maldito, abaixando aqui o volume. sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel. Ó, eu concordo completamente com essa fala, com esse argumento do Vilela, tá? Não só para Israel e não só para Hamas, mas prestem atenção no argumento dele. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Existe um mecanismo de palavras utilizado para minimizar, né? O Vilela tá falando do quê? Minimizar ou maximizar, enfim. Ele tá dizendo sobre você criar uma estrutura de palavras para definir determinada coisa, e isso pode ser usado para minimizar ou para maximizar algo. Ele está falando do estratagema número 2 de Arthur Schopenhauer, que é você escolher palavras que tenham uma fonética parecida, mas com significados diferentes, tá certo? E isso pode ser utilizado, por exemplo, isso pode ser utilizado para favorecer um argumento seu ou para invalidar um argumento do seu oponente. E você pode clamar depois, não, mas eu estava dizendo a mesma coisa. Mas a palavra que você escolhe, sim, ela vai gerar um efeito. Então imagine, por exemplo, que eu estou debatendo com um cara e ele não é católico e o debate é um debate religioso sobre catolicismo versus religiões não católicas. E eu vou definir esse cara como protestante. Fala, bom, tem um protestante e ele vem com uma doutrina herética falando sobre heresias. Então os termos que eu estou utilizando favorecem o meu lado. Aí, se nesse mesmo debate eu tô do lado do protestante, eu vou lá e quero falar as mesmas coisas, eu falo assim, olha, nós somos evangélicos e nós viemos com doutrinas baseadas na sola escritura, ou seja, nós levamos em conta o que está na Bíblia e não o que o homem criou. Perceba que eu estou falando a mesma coisa, mas em uma fala eu usei termos que favorecem o meu lado, se eu for protestante, e em outra fala eu usei termos que favorecem o meu lado se eu for católico. Então o que o Vilela está falando existe sim e é usado em debates não só nessa questão do Hamas para favorecer o lado do Hamas ou enfim, da Palestina ou de Israel, mas isso é utilizado a todo momento. Prestem atenção nos termos que as pessoas utilizam quando elas vão fazer uma explicação, uma defesa argumentativa ou um ataque argumentativo, tá? É o estratagema número 2 de Schopenhauer, né? A estratégia de homonímia. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar, é uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto, eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas. Eu tô errado? Eu tô errado? É verdade? Sim ou não? Verdade ou mentira? Isso pode ser tanto um método socrático quanto uma estratégia chamada de believer ou acreditador, né? Você está buscando a validação de terceiros para o seu argumento. É verdade ou não é, pessoal? Não, vocês acham que eu tô errado? Tô certo ou tô errado? É muito comum, num debate também, você criar uma convicção no público buscando validação por terceiros. Pode ser por uma pessoa de autoridade que está presente, pode ser por parte do público. Tem às vezes um cara no público que você conhece. E esse cara é uma autoridade. Por exemplo, fulano que tá aí no público. Eu tô mentindo? Não, ó, o cara tá aí no público, você vai falar pra mim. É verdade ou não o que eu tô falando? Como se aquele cara fosse uma representação do todo, do povo que validasse o seu argumento. As ações. É que eu acho você que não consegue colocar Mas eu posso falar? Pode, desde que você coloque ele como terrorista. Dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois porque se você deixar eu falar também, tu fala. Claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá... Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa para o conflito que a gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns 2 anos. Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. E tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Ucrânia. Mas só conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos atores políticos entraram em guerra
contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem que pegar em armas. Não é isso, mas você tem que pegar em armas pra defender a sua vida, porque você tá sendo atacado. Se eu estuprar Israel existe. Então, eu entendo o argumento dela e o argumento dela faz sentido, só que ela tá indo para uma abstração, sendo que o Vilela tá falando sobre algo pontual, né? Nem sempre esse argumento abstrato, ou melhor, um argumento mais generalista vai funcionar, né? Você tentar sair... O Vilela tá sendo específico. Os fins justificam os meios? Às vezes você precisa pegar arma, tudo bem, mas na Rússia aconteceu dessa forma. Só que em Israel, os caras entraram lá pra matar e estuprar a pessoa. Aquilo ali dá pra dizer que é uma forma de lutar? Porque assim, o Hamas ele tem uma estratégia, não só o Hamas, tá? Muitos países em guerras desde sempre, tá, galera? Comecem a estudar aí, leiam livros sobre relatos históricos de guerra, vocês vão perceber. Dentre várias táticas de guerra, o terror psicológico é uma delas. Você tem, por exemplo, meu Deus do céu, guerras mais antigas, como por exemplo o expansionismo que foi feito por Gengis Khan, né? Que eles tinham uma estratégia psicológica que era o seguinte: eles colocavam pedaços de folhas na cauda dos cavalos, para que quando eles estivessem chegando até determinado local, que eles iam atacar, aquelas folhas penduradas na cauda dos cavalos, no rabo dos cavalos, fosse arrastando no chão e levantasse 3 vezes mais poeira do que levantaria, para que o pessoal que estivesse no outro lugar visse aquela nuvem gigante de poeira, de areia, e falasse: meu Deus, estamos perdidos. Tá vindo um exército do tamanho do mundo contra nós, estamos perdidos. Então, essa estratégia do terror psicológico ela existe desde sempre, e o sexo é usado também. O terror psicológico sexual também é usado, né? Então, em muitos contextos, você tem direcionamentos em guerras de estuprar realmente, né? Mulheres, crianças. Criar esse terror psicológico para que as pessoas se rendam mais facilmente. Isso existe. Mas o Vilela está sendo pontual. Ele está falando assim: mas peraí. Lá no dia 7 lá de outubro, a situação que teve lá em Israel, aquilo é válido? Aquilo é uma forma válida de lutar guerras, você acha? Porque tem formas de lutar guerra, às vezes você precisa pegar em armas. Não, eu tô falando daquele evento específico. Então o Vilela ele está saindo da generalização e sendo específico sobre aquilo. E a menina não consegue responder especificamente, né? Ela tem uma dificuldade de responder. Eu sou contra estupro, eu sou contra tortura. E o estupro que foi feito no dia 7 lá pelo Hamas? Olha, às vezes foi uma resposta... Então assim, o que você fala e aquilo que você demonstra tem que ter uma coerência, tá certo? Senão você está se contradizendo. Você terminou? Sendo acusado. Não, mas só termina o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte: a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Porque, veja, o Estado de Israel é um Estado que leva adiante há décadas uma política de genocídio e de apartheid. Não. A gente parou Não, com eu uma quero discussão. saber da Foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já respondeu a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, falando. ela já Mas você não acha respondeu. que Ela já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, por exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, sobre- que eu não tenho acordo nenhum com isso. Eu acho que o estupro é usado, inclusive, como tática de guerra, de submissão de povo. Agora ela usou a estratégia número 5, né? Ela pegou um exemplo do próprio Vilela e jogou contra o Vilela. Mas o Vilela, peraí. Então você acha que o povo ucraniano não tem direito de se defender? Aí o Vilela, ao invés de responder que sim, ele já vai lá e faz uma ressalva novamente. O Vilela está sendo específico. Sim, mas se eles começarem a matar bebê, estuprar crianças, estuprar mulheres, não. Obviamente que não. Então... ela foi muito esperta, muito rápida em usar o argumento do Vilela, o exemplo do Vilela contra ele. Mas o Vilela voltou para a definição e especificou novamente a definição dele do que é, até que ponto é correto ou válido lutar e até que ponto não é. Eu não tenho acordo com isso. Mas quem faz isso é o povo de Israel. Agora é minha vez de falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar. Você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são 2 pesos e 2 medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. Aí é a contradição performática, né?
Contradição performática, pessoal, é quando não há coerência entre o meu argumento e as minhas práticas. Então, pode ser minha prática, pode ser minha história de vida. Enfim, eu vou lá e falo assim, sou contra estupro. Abomino estupro. Totalmente contra o estupro. Mas tem um pessoal aí, Vitor, que você defende nos seus vídeos e tal, que tem registros inúmeros desses caras estuprando várias mulheres em várias situações. Não concordo com eles, sou contra o estupro, mas eu defendo eles. Você consegue perceber que existe uma contradição, né? Ou eu sou contra o estupro, independente de quem pratica o estupro, ou eu não sou, de fato, contra o estupro, certo? Existe uma contradição aí. E essa contradição performática ela é péssima, porque você mostra para o próprio público que não existe uma coerência entre o que a pessoa está dizendo e o que ela está falando, e o que ela está fazendo. E aí você tem o conflito entre o logos, que são as evidências do discurso da pessoa, e o ethos, que é a reputação daquela pessoa. Esse choque, esse conflito entre ethos e logos acaba gerando uma impressão ruim para o público. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Mas assim, é muita contradição. Novamente, eu admiro mesmo, tá? Saindo do tema, do mérito da discussão, o fato dela conseguir manter a calma e falar as coisas que ela fala, mesmo o host do podcast, que em teoria é a pessoa hierarquicamente maior ali, é aquele que tem o poder, né? É o dono do programa, é o dono da bola, é o dono do jogo. Mesmo esse cara, entre aspas, estando contra você, ela não perdeu a calma, não gritou, não xingou, não ofendeu. Então, assim, isso aqui é de se admirar, é uma forma muito controlada, tá certo? Agora, entrando no mérito do argumento, contradição, né? É uma autocontradição ali. Pergunta pra eles lá. Então, repete a pergunta e ela continua de onde Palestina, foi. então- Não, é pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. Eu Ah, tá, e pausando faltam quando 3. ela falava Vai, tempo. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas Eu também acho que é isso, né? Parou aqui, eu acho que o debate não vai avançar mais que isso, né? Leozão, acho que é isso, né? são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? A feminista defende o Deixa eu ver aqui a reação. Aí ela tá interagindo ali com a parceira de debate dela. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Você consegue perceber pela mão dela o quão nervosa ela tá, né? Que ela começou a respirar fundo e girar a caneta. Então, mais uma vez, a forma que essa mulher lidou com a situação foi uma forma muito bacana. É uma forma muito autocontrolada. Saindo do mérito, entenda, eu não tô defendendo o argumento dela, nem dizendo que eu concordo com o argumento dela. A forma que ela lidou de conseguir manter a calma, etc e tal, né, pode ser mero cinismo. Teve gente que falou aí no chat, isso aí é cinismo, um sorrisinho cínico. Pode ser que seja. Mas ainda assim, muitas pessoas numa dessa gritariam, levantariam e sairiam andando. Você vê os debates que tiveram, por exemplo, entre Nicolas Ferreira e Nando Moura, de ficar berrando, gritando, so let's talk in English now, yes, let's talk in English. Então assim, não teve nada disso aqui, apesar de ter uma discordância pesada no podcast. Então eu ainda acho que a forma que ela lidou foi muito boa. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. Eu Ah, tá, e faltam 3. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo, que esquerda, que... O Vilela tá voltando no tema, tá? E, o próprio Vilela quer voltar no tema, né? Mexeu com ele mesmo. E mexe, tá, galera? Se você entra pra ver as fotos, tanto Israel quanto Hamas tem atrocidades enormes praticadas nesse conflito. Teve uma foto que eu vi ontem, né, enquanto eu tava vendo algumas notícias sobre isso, de uma menina, se eu não me engano, de 17 ou 18 anos de idade. A menina, assim, cara, você vê, menina mesmo, sabe? Não é nem um corpo, não é aquele corpo de mulher, porque tem muitas mulheres com 18 anos que já tem um corpo mais desenvolvido. É um corpo de menina, sabe? Menina, corpo de adolescente. E ela ficou presa em cativeiro, não sei se já soltaram ela ou não, mas enfim, ela ficou presa não sei quanto tempo. E aí tem uma foto do pessoal tirando ela de dentro de um carro, né, o pessoal do Hamas, e levando ela para outro lugar. E ela tá com uma calça branca, né, uma camiseta bege, e ela tá com sangue na parte da frente e na parte da trás. Em teoria, ela teria sangrado pela vagina e pelo ânus. E segundo relatos de testemunhas, os estupradores dela cortaram os nervos dela do tornozelo e do joelho para ela não correr, para ela não ficar se debatendo nem se mexer durante os estupros. Então, assim, eu entendo, como eu falei, eu entendo completamente a motivação do Vilela. Completamente, cara, completamente.
Só que talvez interromper a fala da menina no meio não tenha sido a melhor forma de lidar com isso, sabe? Teria sido até melhor para ele deixar evidente essa incoerência se ele tivesse deixado a menina falar tudo, depois que ela teve o tempo dela, que ela falou tudo, ele parasse e viesse com as contradições ali, questionando ela sobre por que ela não classificou Hamas como terrorista, mas apenas Israel. Eu acho que teria sido melhor. Isso, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou Acho errado, só que eu não falo que é terrorista. contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente só isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso. de mim, Não Vilela, falou. não tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, Foi 23, 7 de outubro. desde a declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado. ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso. Sim, é um conflito complexo. Não dá pra falar que um lado é mocinho e o outro lado é vilão. Concordo com o Vilela e concordo com esse ponto da Carol Sardá, inclusive. Não dá pra virar e falar, um é vilão e o outro é mocinho. Mas entre você falar que é complexo e você não afirmar que aquilo é um ato terrorista, existe um abismo aí, né, minha amiga? Tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só isso a que gente não eu queria tem deixar bem claro, só isso. Passação de pano. Caraca, velho. É interessante, né, Léo? Ver como que a galera tá usando umas linguagens mais na cara, mais direta mesmo, né? O pessoal parece que todo mundo perdeu a paciência, né? Sim. Uma coisa também que eu acho que, tipo assim, pro show do YouTube, né, pras visualizações, é legal esse formato, né? Que todo mundo tá brigando, eu acho Sim. que todo mundo quer ver isso. Sim. Mas atrapalha um pouco o entendimento quando todo mundo começa a falar junto de uma vez só. E isso pode vir atrapalhar o Vilela, né? Porque era um lugar neutro. E agora, nesses últimos debates, a gente tá vendo que já não é um lugar tão neutro assim. Teve até aquele debate que o Santiverme participou e outros comediantes participaram, que o Vilela foi lá e discordou, né? Falou que o Santiverme estava viajando e tal. Então, assim, como o Léo bem observou, pode começar a gerar até um ônus para a imagem do Vilela. Falar, peraí, Vilela, não era neutro o seu espaço de debate? Agora você está tomando partido? O que está acontecendo e tal? E como o Léo bem pontuou, começar a gerar um ônus aí pro Vilela. Mas essa situação, como lembraram aqui, ó. O Breno colocou, mas o debate dos humoristas, todo mundo ali sabia que o Vilela... como eu falei, né? Provavelmente ali ele tinha uma licença poética por também ter sido comediante, ser humorista, enfim. Mas eu acho que aqui acabou, né? Ou será que eles vão falar mais coisa? Isso, e eu acho importante deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados. O que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado. Cara, sim, sim, tudo que a Carol Sardá tá dizendo tá correto, tudo correto, crime de guerra é errado, porra, é óbvio. Só que, mais uma vez, uma boa parte da coerência do seu argumento, né, quando a gente fala, o Aristóteles sempre vai citar os 3 pilares, né, o ethos, pathos e logos. Não adianta eu vir e falar assim, matar é errado, né, que até aquele meme, né, matar é errado, estuprar é errado. E aí, na prática, eu não condenar como terrorista um grupo que faz isso, entendeu? É uma contradição performática, cara. Matar é errado, estuprar é errado. Mas eu não condeno o Hamas como um todo. Porra, né? Vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da Mandy em relação a isso. Eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento, inclusive, está na Palestina agora. Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele também. é brasileiro? Ou... Ele é brasileiro. Pra quem quiser conhecer a Kais Hussein, o conteúdo dele é muito bom. De Palestina. Ele vai voltar da Palestina. Se quiser convidar ele pode falar como é que tá. Ele tá filmando tudo lá.
E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia. Mas aí é complicado, né, cara? Quem fornece esses números, né? Se é a própria Palestina que fornece, se é a própria Israel fornece os números com 100% de honestidade, Palestina fornece os números com 100% de honestidade, eu não sei dizer, né, cara? São questionamentos aí. De hospitais Mas assim, concordo com tudo que ela tá falando nesse ponto, né? Sobre crimes de guerra serem totalmente condenáveis. Bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos, a comida, a água. Sobre os direitos humanos que estão sendo negados pros palestinos. Pro israelense não. Se tiver israelense sendo estuprado, aí é complicado, né, ô Sardá? Pelo amor de Deus, né, cara? Não, se a gente vai falar do conflito de Israel e Palestina, temos que falar dos direitos humanos que estão sendo negados pros palestinos. Ai, caraca, velho. O direito à moradia, o direito à vida, sabe? Com que eles estão perdendo. Então, essa é a minha Os israelenses também, né, pessoal? Obviamente, pelo amor de Deus. visão. Os civis não tem nada, né? Infelizmente, cara, o civil se lasca. A galera lá que tem poder arruma a briga e o civil é quem se lasca, né, cara? Então, assim, os direitos têm que ser pros dois, pros palestinos. Quantas crianças palestinas, pelo amor de Deus, você vê as imagens, cara. Crianças palestinas sendo bombardeadas, criança chorando com um pedaço de membro decepado. Pelo amor de Deus, não dá pra você concordar com isso. Ao mesmo tempo que você vê crianças de Israel também. Então os direitos são para ambos, né, galera? Não é apenas para um lado da história. Os civis têm que ser amparados e protegidos dos dois lados da situação, tá? Eu já dei minha opinião pessoal pro Léo. O Léo, a gente estava conversando esses dias atrás sobre conflitos de guerra. Tinha que pegar os caras que estão por trás do conflito, os principais ali, pega esses caras, dá uma faca pra cada um, joga os dois numa jaula de 2x2 e deixa os caras resolver, entendeu? Morre só os desgraçados e deixa os civis ali. Porque esses caras ficam arrumando problema, o sistema arruma problema e quem se lasca são os civis. E aí você vai ver no sistema um bando de gordo que tá lá sentado, coçando a bunda no sofá e vendo um monte de gente morrer. Então, os civis têm que ser protegidos nas duas situações, nos dois lados, tá? Pessoal, não tem uma visão torta da realidade, pelo amor de Deus. Minha opinião, e eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito. Civil só paga o pato, como comentou aí o Breno. Porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles, e as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro, isso, então, tá? Mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar, o que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado, é só isso. É só isso que eu perguntei. Errado. E aí você deu uma volta incrível, com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Pode... Eu acho que aqui, Léo, a pergunta que você fez no começo da análise, por que você acha que ela demorou tanto? Né? Eu acho que então, mas olha só. Por que ela demorou tanto pra afirmar que Israel é terrorista, que o Hamas é terrorista? Provavelmente por conta disso aqui que o Vilela falou. Eu sei que perde ponto com a esquerda. Né? Errado matar a criança, é errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. Errado. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Pode explicar o porquê? Eu sei que perde ponto com a esquerda. Eu acho e esse não é com medo, Vilela. Tem que ver o que ela vai falar depois, mas eu acho que aqui o Vilela resumiu, cara. No meu ponto de vista, ele resumiu toda a situação, né? Provavelmente existe essa motivação do partidarismo, que é o que a gente vê. Não tô falando que é o caso dessa menina, tá? Mas o que a gente vê em várias situações. Eu sou contra tal coisa, mas aí quando são as pessoas que eu concordo, eu não vou falar mal, né? Eu não vou me opor a isso. Porque aí as pessoas que estão aqui na minha bolha, na minha
panelinha ideológica, eu não vou atacar, eu não vou criticar, né? Com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Pronto. Posso explicar o porquê? Por favor. Posso explicar o Hamas é terrorista. Pronto, agora posso explicar o porquê? porquê? Sim, ela falou. Falou, graças a Deus, estão beirando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse... Peraí, teve um comentário no chat muito bom aqui, ó. Brainrot BR. Guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Se matam, né? Ele tá citando aqui a Eric Hartman. Então, cara, é exatamente isso. É exatamente isso, né? argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou aqui, não, você defende uma Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. Mais uma vez, cara, a calma dessa pessoa aqui, dessa mulher, é muito grande, cara. E no momento que ela foi, entre aspas, aqui, atropelada por uma divergência de opinião do Vilela, que é o host do programa. Então, assim, aqui o pessoal, não sei o nome dela, o pessoal tá falando no comentário Mandy, né? Mas, enfim, ela demonstrou muita calma. A forma que ela argumentou, achei que foi muito pertinente e muito válida. Tá certo? E pra mim, realmente, assim, é que são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente... Não, só pra deixar claro. Nós temos uma reação recente contra um genocídio há décadas. Não tô falando em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida, não 2 pesos e 2 medidas. O Vilela é muito bom, ele especifica, eu tô falando disso aqui. Ele não deixa a pessoa, o oponente dele, correr, botar um monte de coisa. Não, tô falando de tudo isso, tô falando da guerra inteira. Tô falando disso aqui, ó. Isso aqui, nesse momento, foi errado, e é errado se um faz, se o outro lado faz, continua errado. Isso é bom, pessoal. Isso é bom. A especificação, a demarcação argumentativa do que é que você está falando, como eu já disse, é bom e evita com que o seu oponente cometa falácias do espantalho. Que mais, seu Léo? Acho que é isso, né? Vamos falar do nosso evento desse fim de mês? Fim de mês, nós temos mais uma mega aulona do Corpo Fala. É isso, Léo? É isso, mas diferente, né? A gente adicionou mais coisa nessa aula e vai ter o Clube do Livro também junto. São 3 horas de conteúdo, galera, te explicando como analisar o comportamento das pessoas, como analisar o discurso das pessoas. E para além de eu te ensinar as estratégias de como fazer isso, eu também vou fazer ali uma apresentação completa do livro O Corpo Fala. Se você nunca leu esse livro, que é um clássico da linguagem corporal, mas, poxa vida, se eu parar para ler isso vai levar 2 semanas da minha vida, eu não tenho esse tempo sobrando, fica tranquilo. Tá certo? Em 3 horas eu consigo explicar para você os principais conceitos desse livro, como aplicar ele na vida real, com uma fórmula específica em 3 princípios e com exemplos práticos. Então, para participar disso tudo numa chamada em vídeo comigo, você precisa clicar no link que está rolando no chat agora e se inscrever, porque essa aula tem número de vagas limitadas, tá certo? A gente coloca o pessoal ao vivo numa transmissão, geralmente no Zoom, né? E a gente participa ao vivo, eu tiro dúvidas ali, respondo perguntas ao vivaço lá também. Já clica no link aí e se inscreve.